Uma vitória para os consumidores e toda a sociedade brasileira. O programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que determinou a aplicação das regras do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, às instituições bancárias. Com essa decisão, os bancos deixaram de cobrar várias taxas dos correntistas, passaram a fazer contratos mais claros e simples e foram obrigados a dar descontos, por exemplo, na antecipação de empréstimos e outras operações. O Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 1990 e está em vigor desde março de 1991. A Lei número 8.078 regulamentou as relações de consumo e mudou a postura do cidadão brasileiro. Faço questão de fazer minhas pesquisas, ver a qualidade do produto. Se a gente não ficar bastante atento, a gente é enrolado no mais que pode. Eu sei os meus direitos, os meus deveres. Eu acho que o brasileiro em si está se formando mais, está buscando mais conhecimento. Se você não tem um pouco de noção do seu próprio direito dentro de uma loja, eles vão te empurrar milhões de coisas. Vamos fazer cartão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os fornecedores também ficaram mais atentos. As regras do CDC diminuíram os abusos e o desrespeito ao consumidor. Estou sendo bem atendido, graças a Deus. Nos bancos sempre demora, né? Mas é normal demorar, demora para todo mundo, não é só para mim, né? Com o Código de Defesa do Consumidor, as lojas tiveram que se adaptar e seguir atentamente as regras para evitar punições, como a aplicação de multas e até problemas com a justiça. Se tivesse previsto, né, o benefício, o direito, imediatamente eu peço uma, duas, brigo, e aí se for o caso eu vou até, se for necessário, vou até o PROCON, alguma coisa, outra jurisdição similar. Entre outras regras, o CDC diz que todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço e riscos que apresenta. O consumidor também tem o direito de exigir o cumprimento integral de tudo que foi anunciado pelo vendedor ou pela loja. Acabei de sair de uma loja agora, onde está falando de promoção de 50% de promoção. Cheguei onde com o aparelho com o telefone que eu queria comprar, estava mais caro que na outra loja. Quer dizer, os 50% que eles colocam? É ponta de estoque, é mercadoria que está saindo de linha. Quando for prejudicado, o cliente tem o direito de ser indenizado por quem vendeu o produto ou prestou o serviço de forma irregular e pode, inclusive, receber indenização por danos morais. Mas, apesar de um instrumento valioso, até 2006, nem todos os consumidores eram defendidos pelo Código. Isso porque o CDC não se aplicava aos bancos. As instituições financeiras argumentavam que o Código não poderia ser aplicado às movimentações e operações financeiras. O titular da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios explica que desde o início a lei sempre foi clara quanto à aplicação do Código aos bancos. Primeiro, ele fala quem é fornecedor para o Código, está lá no artigo 3º, aquele que atua no mercado de forma profissional e remunerada. É exatamente a função dos bancos. Mas como se não bastasse, e talvez o legislador prevendo essa resistência, acrescentou o seguinte: essa atividade remunerada e profissional, né, caracteriza o fornecedor, aí vem uma vírgula dizendo, inclusive ou especialmente, as atividades de natureza bancária e financeira. Então isso foi muito claro, o Código é da maior clareza essa aplicação do CDC aos bancos. Por isso que gerou alguma perplexidade essa resistência. Em nota, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, argumenta que nunca houve resistência das instituições bancárias. Diz que elas já cumpriam integralmente a resolução número 2878, de julho de 2001, do Conselho Monetário Nacional, também conhecida como Código de Defesa do Cliente Bancário, cuja essência, segundo a FEBRABAN, era a mesma do CDC. A discussão chegou à Corte Máxima do Poder Judiciário Brasileiro. Em abril de 2002, o tema foi analisado pela primeira vez no plenário do Supremo.
O debate foi provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CONCIF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. A entidade entrou com a ação no Supremo pedindo a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O texto questionado define o que é considerado serviço ao consumidor. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O argumento dos bancos era que, de acordo com o artigo 192 da Constituição, uma lei complementar deveria regulamentar o sistema financeiro e não o CDC. Na ação se percebe, lendo a inicial, que a grande preocupação dos bancos ainda era a mesma, de que os juízes interferissem na taxa de juros. E a última alternativa deles foi dizer que essa expressão seria inconstitucional. Esse foi o fundamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa expressão seria inconstitucional por quê? Porque a Constituição, no artigo 192, dizia que a estrutura do sistema financeiro deveria ser feita mediante lei complementar. E o Código é uma lei ordinária. E, portanto, de acordo com a ação, o Código seria inconstitucional nesse aspecto. A Febraban, que preferiu não gravar entrevista, em nota, explicou que, na verdade, os dois grandes objetivos da CONCIF, ao entrar com a ação no Supremo, eram restringir o uso indiscriminado das ações coletivas pelas associações civis e ainda impedir que houvesse uma regulamentação excessiva ou uma limitação das taxas de juros cobradas no âmbito do sistema financeiro. O assunto foi tão polêmico que, de um lado, a CONCIF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, e a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, contestavam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Do outro, na contramão das duas entidades, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a CONTRAF, participou do julgamento no Supremo ao lado dos consumidores. Como amicus curiae no processo, os bancários defenderam a aplicação do CDC. Nós apresentamos à Corte, ao ministro Lewandowski, o Sindicato de Brasília, o Sindicato de São Paulo, a CONTRAF, que é a nossa confederação, e a ideia é que juntos, apresentamos para ele várias planilhas demonstrando que os bancos arrecadam muito em tarifas. Arrecadam demais. E tudo isso acaba assim, eles pagam mais de 150% da folha. Só com tarifas. Fora com juros, etc. E com essa quantidade de dinheiro, dá para prestar um serviço muito melhor. Então não há porque os bancos ficarem preocupados com o CDC, porque se o uso das tarifas fosse para prestar melhor serviço, já resolveria o problema. Em 2006, por 9 votos a 2, os ministros do Supremo julgaram a ação da Confederação Nacional de Instituições Financeiras improcedente e determinaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos bancos. Foi o principal julgamento do Supremo que ele vai abordar o Código de Defesa do Consumidor. E além de julgar improcedente a ação dizendo que o Código se aplica às instituições financeiras, houve uma afirmação do Supremo Tribunal Federal da relevância constitucional da proteção do consumidor em todo o mercado. O banco tem muitas coisas erradas, principalmente referente a serviço prestado por eles, talão de cheque, cartões. Eu fechei uma conta no mês de maio de 2009, aí me mandaram mais ou menos umas 30 cartas me cobrando essa cobrança de novo. Rosemar também já teve problemas. Há quase 10 anos, a dona de casa abriu uma conta corrente para receber o salário numa empresa, mas pouco depois foi demitida e nunca mais fez qualquer movimentação financeira. Ela diz que chegou a procurar o banco para fechar a conta, mas mesmo assim, recentemente foi comunicada de que deve mais de R$ 1.500. Pedi para dar baixa, eles não deram baixa, aí ficaram me cobrando taxas e juros. Eles me procuraram para tentar negociar, só que eu não vou negociar uma coisa que eu não estou usando, não tive benefício nenhum. Quanto seria pagar de taxa?
R$ 1.575. Eles eram os únicos que não poderiam fazer isso, porque são os que mais lucram com o dinheiro da população, né? Eu acho que a justiça é um dos órgãos assim, que mais tem que ser fiscalizado, são os bancos. Depois do intervalo, você acompanha todos os debates relacionados a este processo no plenário do Supremo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre a decisão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias. Antes dessa decisão no Supremo, até 2006, os bancos não seguiam as regras do CDC. A discussão chegou ao Supremo em 2001 com uma ação proposta pela CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Eles entraram com o processo para que os bancos não se submetessem às regras do Código. O julgamento teve início em abril de 2002 e foi concluído 4 anos mais tarde. Em abril de 2002, votaram os ministros aposentados Carlos Veloso e Nery da Silveira. Veloso considerou a ação parcialmente favorável. Ele entendeu que a matéria é exclusiva do Sistema Financeiro Nacional e deve ser regulada por lei complementar. Já o ministro Nery da Silveira julgou totalmente improcedente o pedido formulado pela CONCIF. O ministro Gilmar Mendes, que substituiu Nery da Silveira depois da aposentadoria, não votou no julgamento desta ação. Está-se diante de 2 valores constitucionais, a proteção do consumidor de um lado e o fortalecimento da economia com desenvolvimento de outro. A interconexão de ambos os campos precisa ser definida. Além disso, o artigo 192, após a emenda 40, conservou a competência da lei complementar para regular o sistema. Isto quer dizer que, do ponto de vista do processo legislativo, remanesce a impugnação de que lei ordinária não poderia regular a atividade dos bancos, por se tratar de tema de competência da lei complementar, da norma complementar. O ministro aposentado Nelson Jobim seguiu o voto divergente do ministro Carlos Veloso, relator da ação. Entendeu que a Lei de Defesa do Consumidor vale para os serviços bancários, mas não para questões que envolvam o Sistema Financeiro Nacional, como aplicações financeiras, investimentos e empréstimos. Para ele, problemas com esses serviços devem ser regulamentados pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Existe uma espécie de código de cliente bancário como forma de garantir os direitos desses indivíduos. Trata-se da resolução Bacen 2878 de 2001, que eu já referi. Essa resolução do Bacen define deveres das instituições bancárias tais como transparência nas relações contratuais, garantindo prévio e integral conhecimento das cláusulas, com destaque das que prevêem responsabilidades e penalidades, respostas tempestivas a consultas, reclamações e pedidos de informações dos clientes, de maneira a sanar com brevidade a eficiência os problemas e as dúvidas informadas, clareza no formato dos contratos, entrega ao cliente de cópia dos documentos assinados, como de recibo de valores pagos. Afirmar que os clientes bancários das operações bancárias estariam submetidos a sistema próprio de proteção é dizer que não estão protegidos, visto que as resoluções 2878 e 2892 afrontam escancaradamente o princípio da legalidade. A proteção dos clientes bancários nas operações bancárias não é matéria atinente ao funcionamento das instituições financeiras. Essas resoluções são despidas de significação normativa. São, para lembrar Fernando Pessoa, em homenagem ao ministro Carlos Brito, são papel escrito com tinta, onde está indistinta a diferença entre nada e coisa nenhuma. Para os efeitos do Código do Consumidor, temos que é consumidor, inquestionavelmente, toda pessoa física ou jurídica que utiliza como destinatário final atividade bancária, financeira e de crédito. Isso não apenas me parece, como efetivamente é inquestionável. Por certo que as instituições financeiras estão todas elas sujeitas ao cumprimento das normas estatuídas pelo Código de Defesa do Consumidor. Todos os outros ministros também seguiram a linha do voto do ministro aposentado Nery da Silveira.
consideraram constitucional o artigo 2º do parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.078, de 90, será sempre aplicável às relações de consumo, como exatamente diz o texto legal, ou seja, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas. O direito dos consumidores de produtos financeiros e serviços bancários não encontra sua disciplina na lei que regula o sistema financeiro nacional, porque outro é o objetivo desta. O locus adequado a tal disciplina é o Código de Defesa do Consumidor, previsto na Constituição. Eu acho que o ministro Nery foi, no particular, mais feliz quando interpretou o artigo 192 de uma perspectiva dicotômica ou dúplice. Ali há explicitamente uma preocupação estrutural da Constituição, em estruturar o sistema financeiro e dispor sobre a edição de uma lei complementar que viesse não só a estruturar, como funcionalizar esse sistema, atuando no campo regulamentar. E a conclusão do voto dele pela improcedência da ADIM, sem nenhuma possibilidade de interpretação conforme, me pareceu absolutamente convincente. O Código não tende a disciplinar as relações entre as instituições integrantes do sistema financeiro nacional e os clientes, sob o prisma estritamente financeiro de política monetária, nem estabelecer normas sobre o funcionamento institucional. Restringindo-se o âmbito de competência conferido pelos artigos 15, 32, 24, 8 e 175 da Constituição, predispõe-se a governar tais relações unicamente do ponto de vista do consumo. Os ministros que votaram pela improcedência da ação também ressaltaram que a proteção ao consumidor pode ser considerada um valor constitucional. O Código do Consumidor, a meu ver, implicou um avanço no campo social. Não se tem no Código do Consumidor a criação em si de encargos e obrigações. O que há é um sistema que obstaculiza posições que acabem por alcançar, como eu disse no início do meu voto, a própria dignidade do homem. E a defesa da integridade de seus direitos representam compromissos inderrogáveis que o Estado brasileiro conscientemente assumiu no plano de nosso ordenamento constitucional. O relevo indiscutível desse compromisso estatal, considerada a irrecusável importância jurídica, econômica, política e social de que se revestem os direitos do consumidor, tanto mais se acentua quando se tem presente que a Assembleia Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do consumidor à posição eminente de direito fundamental, proclamando no artigo 5º, inciso 32, e atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da própria ordem econômica. O Código de Defesa do Consumidor não interfere com o sistema financeiro nacional, artigo 192 da Constituição, em termos institucionais. O Código limita-se a proteger e defender o consumidor. E, como já haviam feito votos anteriores, a partir do ministro Nery da Silveira e do voto do ministro Eros Grau, nada há no Código de Defesa do Consumidor que estivesse compreendido na disciplina reservada à lei complementar pelo artigo 192 da Constituição. Reafirmo o meu voto e julgo improcedente a ação. Creio que a matéria foi esgotada. Eu também me coloco na posição pela improcedência da ação, acompanhando os colegas, e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou a ação improcedente.
próximo bloco, veja o que mudou nas relações entre o consumidor e os bancos depois dessa decisão. O programa Grandes Julgamentos do STF volta já já. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias. Uma decisão do plenário do Supremo de 2006. É esse o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Então, houve de fato uma batalha jurídica e uma resistência física até de ir aos órgãos de defesa do consumidor. Então é bastante simbólico que em 2007, logo após o julgamento da ação, o Brasilcom, que é um instituto científico de política e direito do consumidor, promoveu, em conjunto com o Banco Central e com o apoio da FEBRABAN, olha que interessante, um congresso que denominava aplicação do CDC aos bancos. E talvez isso foi um momento inaugural do debate, da discussão direta, franca, com os representantes dos bancos. O titular da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios enumera as mudanças positivas depois da decisão do Supremo. De fato se percebe, nos últimos 5, 6 anos, essa mudança, tanto a questão do atendimento, de ser um pouco mais rápido, a questão da transparência, da informação mais clara. Hoje eles mesmos divulgam tarifas, para você comparar tarifas bancárias de um banco com outro. Até essa época havia mais de 200 tarifas bancárias, cada banco utilizava a nomenclatura que quisesse. Então você não tinha nem como comparar de um banco ao outro. A outra questão importante, as ouvidorias, os bancos instituíram ouvidorias, um canal direto para falar com o consumidor, para reclamar do serviço. O ouvinte, o telespectador está dizendo, mas e a taxa de juros que é alta? Isso aí eu diria que é um problema hoje muito mais de estrutura de mercado. Isso é um problema a ser analisado pelos órgãos de defesa da concorrência, para estimular a competição. Na avaliação do diretor do Sindicato dos Bancários no Distrito Federal, a decisão foi um avanço, mas ele acredita que muita coisa ainda deve ser feita para melhorar o atendimento aos consumidores. Eu evoluí um pouco sobre algumas padronizações, alguns tipos de relacionamento, mas na prática não evoluiu muito, não o tanto que a gente gostaria que o consumidor fosse respeitado tanto pelos bancos quanto as outras empresas. Está um pouco se importando para os consumidores. Essa é a realidade. Eu tinha uma conta em aberto, só que eu não tinha conhecimento também da taxa que era cobrado mensalmente, Então, portanto, eu cheguei a um ponto que eu estava devendo para o banco, sendo que eu estava inocente. O banco deveria se adequar melhor à legislação, não esperar que houvesse reclamações, e o Banco Central também não ser tão condescendente em determinadas afirmações que o banco faz. A Confederação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a CONTRAF, entidade que reúne os sindicatos dos bancários em todo o país, editou um guia com informações valiosas para o consumidor não cair em armadilhas. Como é que ele vai abrir uma conta, o que ele tem que observar, porque você pode fazer uma conta que não tem tarifa, mas normalmente as pessoas não explicam, vai e coloca uma conta que tem cobrança de tarifa, de alguma coisa, implanta um cheque especial sem você pedir, depois você está usando aí já é tarde demais. Como é que você saca o depósito? Se você vai sacar num banco 24 horas tem tarifa, se você sacar em outro local não tem. E uma das situações mais complicadas é quando a pessoa quer encerrar a conta, que acaba ficando, você vai olhar, as coisas já triplicaram as dívidas e tudo, porque você fez um processo de encerramento de conta, mas como eles têm meta de manter conta, aí vai ficando lá sua conta aberta sem você saber. A cartilha completa com as dicas para o consumidor está disponível no site www.contrafcut.org.br. Se me cobrar o que eu não estou devendo, eu sou obrigado a ir atrás. Eu estou certo ou errado? Os dados mostram que tem melhorado a posição dos bancos, Então, hoje tem se destacado muito problema com produtos, que não tem nada a ver, produtos assim, eletroeletrônicos, vício de produto, e a classificação dos bancos tem melhorado.
Então, refletindo, talvez, tudo isso que a gente tem conversado agora, de uma nova postura dos bancos em relação aos consumidores. Nós ficamos por aqui. O grande julgamento do STF volta com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!